Pablito. A gente está vendo muitos comentários aqui, a gente está com uma audiência bem grande, Bruno, sobre a velha polêmica dos pneus. Eu queria que você pudesse, eu não sei o que você pode falar a respeito, se como é que está o preço dos pneus, se vai ser mantido o preço dos pneus. A gente ouviu falar aí também que está na iminência de ter um reajuste aí novamente. Então eu queria que tu deixasse claro aí para todo mundo como é que está essa situação, se você vai conseguir manter a Pirelli também os preços dos pneus aí para os pilotos que irão participar do Superbike aí esse ano. A história dos pneus realmente é um desafio enorme, porque é a maior despesa dos pilotos de qualquer categoria. Quanto maior a cilindrada, esse percentual é ainda mais relevante pela quantidade de pneus que se usa, né? Você não consegue fazer um final de semana inteiro numa categoria Superbike com um par de pneu, é inviável, até em termos de segurança, não só performance. E por que é um tema tão complexo? Eu não estou falando nem da Pirelli, nem do Superbike, eu estou falando de economia e de pandemia. As cadeias produtivas deram uma colapsada, o valor da matéria-prima de diversos setores explodiu, disparou, a logística também colapsou, e fora isso, o câmbio entrou em um desequilíbrio tremendo. O que isso resultou? Não só para os pneus, mas mesmo falando de motos, o valor das motos subiu muito, o valor dos pneus também subiu muito, e a gente está sofrendo nesse momento essa situação. Os aumentos já realizados pela Pirelli não foram repassados para os pilotos. A gente fez manobras financeiras para que a gente não tivesse que repassar por inteiro. Aos poucos, isso ainda vai ter que ser diluído. Existe uma intenção da Pirelli de querer propor mais aumentos, mas que não vão ser aceitos. A gente definitivamente vai dizer, olha, não tem mais espaço, porque a gente ainda tem um prejuízo enorme, ainda gradativamente ainda tentar ir ajustando esse valor para os pilotos. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer assim, aumentou 60% e a gente foi lá e não repassou 60%. Então, ainda falta a gente tirar esse prejuízo que está acontecendo, quanto mais querer ouvir a fábrica falar, não, a gente quer fazer mais aumento. A gente acha que cabe à fábrica passar por essa fase difícil junto com a gente, e se for para perder dinheiro, perder do mesmo jeito que a gente também está sendo difícil para os pilotos correrem, do mesmo jeito que está sendo difícil para a organização manter o evento nesses 2 anos de pandemia. Então vai ser uma briga boa, mas a gente está aqui para isso, para defender os interesses dos pilotos e do campeonato. A moral da história é que é uma situação que foge ao nosso controle, foge ao controle de todos nós, porque é uma questão sistêmica e econômica que gerou todo esse desequilíbrio. E isso me preocupa tanto quanto preocupa os pilotos. Mas a gente vai ter que conseguir passar por essa fase, esperar o dólar ceder e as coisas melhorarem para que, eventualmente, o valor dos pneus possa também ceder na mesma proporção. Ou seja, eu não tenho notícias boas, mas elas também não são ruins. É o que é a situação que a gente está vivendo. Corano, eu tenho bastante amigos aí nos Estados Unidos e eu estava conversando inclusive com eles a respeito do valor dos próprios track days aí. Há 2 anos aí tu pagava um track day lá, Pablito, $400, $450. Tem lugares hoje que o track day tá $800. Nossa. Então, as coisas não aumentaram só por aqui no Brasil, né? É meio que geral isso. Então, como o Bruno falou, as motos, a nossa Suzuki, por exemplo, que a gente pegou subsidiada lá em 2019, 2018, hoje está valendo mais do que valia naquela época. Sim. Se for vender hoje a Suzuki, que a gente já rodou 2 anos, tu ainda ganha dinheiro comparado do valor que a gente pagou nela. Sim, sim. Né? Então, tá tudo meio maluco mesmo, né? E assim, é difícil falar sobre esse assunto e tal, mas esporte a motor é um esporte que não é barato. Sim. Tu tem que despender uma grana para estar lá, vai Sem pneu, dúvida. vai mecânico, para fazer a coisa direitinho, para fazer a coisa certinha, tu vai gastar. Isso é meio que fato, né, Pablito? Sim. É o que a galera fala muito, Bruno,
porquê, você acabou de responder isso, mas enfim, eu só vou comentar em cima, o porquê do campeonato em si não subsidiar mais, principalmente os pneus, que eu acho que é a chave mestra disso tudo, né? Porque você acabou de falar e você tem total razão do consumo necessário de pneus para segurança e para performance, enfim. Mas o que o pessoal pergunta muito é por que o campeonato não acha um viés ou uma diretriz para que consiga ainda baixar mais o preço dos pneus. É isso que o pessoal chega até mim, isso que a gente sabe, eles sabem que é a amizade que a gente tem contigo, e o pessoal pergunta muito para mim. Mas você acabou de responder isso, então, só como eu disse, eu só falei a critério de comentário mesmo.